Olá, eu sou Viviane Gonçalves, é um prazer estar aqui com você. Tem coisas que a gente fala muitas vezes sem pensar. A resposta vem, a gente já dá na lata, né? E algumas pessoas ainda pegam e falam assim, né? Costuma dizer assim: ah, a língua não tem osso. Ah, falei mesmo, e daí? Ah, eu falo e não tô nem aí, qual o problema? Eu sou sincero, eu sou assim mesmo. Quem quiser que acostume, porque esse é o meu jeito. E aí vai ganhando inimizade, vai criando problemas, disse-me-disse. Muitas vezes é o que acaba acontecendo quando falamos sem pensar e falamos simplesmente porque veio ali na ponta da língua e a gente deixa escapar. Aí muitas pessoas costumam dizer assim: fulano é sem filtro, né? Fulano é sem filtro. Por quê? Porque não pensa, simplesmente as coisas vêm na mente e rapidamente já está ali na ponta da língua saindo aos ventos. Isso acaba sim criando inimizade, criando desconfortos em muitas situações, às vezes criando conflitos. É preciso sim, se a gente quer viver bem em sociedade, conviver bem com as pessoas, a gente precisa aprender a ter certos limites, porque tudo na vida é necessário o limite. E às vezes a gente diz as coisas para quem a gente conhece e acaba ofendendo, porque a gente diz muitas vezes sem pensar, porque diz sem achando que não vai ter problema nenhum e às vezes acaba magoando as pessoas. E às vezes uma frase que a gente diz, uma palavra que a gente solta ali no momento errado, acaba meio que prejudicando muitas vezes a pessoa, porque a gente não sabe como foi o dia da pessoa, o que aconteceu, se ela está com algum problema, né? E às vezes aquilo que a gente fala acaba prejudicando sim, e muitas vezes de forma tão intensa, pior do que a gente imagina, né? Às vezes a pessoa não merecia ouvir exatamente aquilo naquele momento, porque a gente não sabe da vida de cada um, da realidade de cada um, por mais que a gente conviva com as pessoas diariamente, por mais que a gente tenha intimidade, né? Porque se nós pararmos para analisar, tem muitas coisas que a gente não conhece a si mesmo. Como assim não conhece a si mesmo? É verdade, muitas vezes nós tomamos atitudes, né, na vida que a gente para e analisa assim: por que eu fiz isso? Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Como que eu tive coragem? Eu fiz do nada, simplesmente surgiu, simplesmente eu fiz, quando eu vi já estava feito. Muitas vezes acontece isso, sim. Então, se a gente não conhece a si mesmo, imagina o outro, né? O outro. E às vezes a pessoa tem pensamentos que a gente nem imagina que ela está tendo, está planejando, está se sentindo tão para baixo, tão mal, e a gente não faz ideia do que a pessoa está sentindo. Muitas vezes é um filho, um colega, um amigo, uma pessoa tão próxima, ela está passando ali por situações que a gente realmente não sabe, porque nem todo livro que está aberto a gente lê e compreende de fato da maneira que o autor quis que a gente compreendesse, não é bem assim? E nem todo livro que está aberto, né, a gente conseguiu ler ele inteiro, conseguiu compreendê-lo inteiro, se assim dá para entender, acredito que sim, né? E então, ninguém conhece tão profundamente de 100% o outro, porque não conhece a si mesmo 100%, né? Então a gente precisa colocar limites, sim, no que a gente fala, no que a gente diz para as pessoas, porque às vezes o que a gente fala pode mudar uma vida, pode transformar uma vida, pode salvar uma vida ou até o contrário, né? Porque a gente não sabe se a pessoa está fraca naquele momento, se ela está frágil, se ela está forte, a gente não sabe, porque quem vê cara
não vê coração, não vê o sentimento. É isso que quer dizer essa frase, né? Quem vê cara, não vê coração. Quem vê o sorriso no rosto, não vê o sentimento. E muitas vezes aquele sorriso nem sempre significa felicidade. Muitas vezes aquele sorriso está disfarçado de felicidade, né? Então, se a gente não pode, né? Se é arriscado, se é perigoso dizer simplesmente o que pensa, jogar aí ao vento, né? Sem pensar. Se a gente muitas vezes não pode fazer isso com quem conhece, imagina com quem a gente não conhece, né? Muitas vezes a gente acaba ofendendo, muitas vezes a gente está ali fazendo um elogio para a pessoa, pensando que está fazendo um elogio, né? E muitas vezes não é um elogio, né? Que nem às vezes uma pessoa que está aí, muitas vezes, né? Não está se sentindo bem, está se sentindo, sabe, acabada, detonada. Aí chega uma outra pessoa, já vi situações assim, né? Aí chega uma outra pessoa, ai, aí, tá uma velhona linda, hein? E a pessoa acaba se sentindo hiper arrasada, sabe? Hiper arrasada. Eu já vi situações assim, nesse sentido. Então, assim, não sabe o que dizer, não diz nada. Muitas vezes o silêncio é o melhor remédio. Não sabe elogiar, não elogie, sabe? Ou se é para elogiar, costuma fazer daquela forma, viu que a pessoa vai se sentir bem daquela forma, então faça da maneira que você sabe que não vai dar errado, né? É como colocar uma roupa para ir numa festa e você quer estar bem, então use algo que você sabe que vai ser mais tradicional. É algo mais ou menos assim, né? Ah, o preto eu sei que eu não vou errar. É mais ou menos assim, né? Então, quer elogiar, saiba até elogiar, né? Porque às vezes o que é muito comum em uma região não é em outra, né? Então use o mais comum, o mais tradicional, para não ofender. Em muitas situações, caso não conheça, um exemplo, né? Então, assim, como eu disse, se a gente ofende quem não conhece usando determinados termos, se a gente ofende, né? Quem conhece usando determinados termos, imagina quem a gente não conhece. Se a gente chega achando que tem total liberdade para dizer o que quer, o que pensa, o que simplesmente vem na mente, se a gente pensa assim, a gente tem que esperar também que a pessoa pode dar a resposta que quer também, porque o que a gente está fazendo com o outro, a gente está se abrindo, permitindo que o outro faça também. Aí não cabe a nós ter o direito de sentir no direito de reclamar. Não cabe a nós ter o direito, né, de reclamar, já que a gente... Ah, mas eu falei porque eu quis. Então o outro também tem os direitos de dar a resposta que quer. Não é assim? Então não tem por que se ofender. Então, quer evitar problemas? Evite problemas tendo plena consciência de que a gente precisa sim, muitas vezes, pôr em si mesmo o limite para não ofender o outro. Porque se a gente quer o bem para a gente, o outro também quer o bem para ele mesmo. Então, coloque-se na posição de saber respeitar o outro e assim você sempre terá o mérito de ser respeitado. E se o outro não respeitar, se posicione, sabe? Se posicione da seguinte maneira. Muitas vezes a gente finge que não ouviu e é vida que segue. Muitas vezes agir desta forma é uma resposta, é como dizer assim: olha, eu não gostei, olha, não foi legal o que você disse. Porque muitas vezes, como eu disse, o silêncio vale como uma palavra, tá? Fiquem em paz. Esta foi a dica de hoje, o pensamento de hoje, né? Que foi trazer aqui para você que é importante sim saber respeitar o limite do outro, tendo consciência que saber filtrar as palavras para não magoar é importante, porque eu sempre vou receber do outro aquilo que eu estou dando.
Fiquem em paz, beijos, até o próximo vídeo. Pensamento positivo sempre.